Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A paz do Senhor Jesus, o amor de Maria Santíssima, a você e também a toda a sua família, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Mais uma vez nós nos encontramos para juntos estarmos meditando o Evangelho de hoje dentro da liturgia católica. E eu vou estar meditando com você o Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo 10 ao 17. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Aproximando-se, os discípulos disseram a Jesus: por que lhes falas em parábolas? Ele respondeu: porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Com efeito, a quem tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a quem não tem será tirado até o que tem. Por isso eu lhes falo em parábolas, porque quando olham, não veem, e quando ouvem, não escutam, nem entendem. Deste modo, cumpre-se neles a profecia de Isaías. Com os ouvidos ouvireis e não entendereis. Olhareis e não vereis, pois o coração desse povo se endureceu. Eles ouviram com o ouvido indisposto e fecharam seus olhos para não verem com os olhos, nem escutarem com os ouvidos, nem entenderem com o coração, nem se converterem para que eu os cure. Bem-aventurados, porém, são os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque escutam. E em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que estáis vendo e não viram. Desejaram escutar o que estáis escutando e não escutaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, muitos profetas e justos desejaram ver o que estáis vendo. Então, muitos profetas e justos desejaram ver Jesus. Mas eles não teve essa graça de ver Jesus, de carne e osso, no nosso palavreado, Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, hoje estamos aí iniciando aí o sermão das montanhas, algumas direções, alguns dos evangelhos, por esses dias, serão dito como parábolas, E, meus irmãos e minhas irmãs, uma pequena explicação para todos nós aqui nesse momento. Por que sentido de parábolas, Por que sentido de parábolas? Jesus falava por parábolas para tornar mais acessíveis verdades profundas sobre o reino de Deus, usando histórias do dia a dia para ilustrar lições morais e espirituais. As parábolas funcionavam como um método de ensino que prendia a atenção e facilitava a compreensão, especialmente para aqueles que buscavam entender os mistérios do reino de Deus. Meu irmão e minha irmã, será que nós estamos procurando entender os mistérios de Deus? Entender a palavra de Deus? Colocar em prática a palavra de Deus? Nós não só podemos ler a palavra de Deus, e deixar de lado. Nós temos que procurar entender
estudar a Bíblia, né, para que nós possamos sermos bons cristãos. Então Jesus, ele estava falando em parábolas para aquele povo, porque aquele povo era um povo de cabeça dura, né, os judeus, e muitos que estavam ali também eram de cabeça dura e não aceitaram e não aceitava Jesus. E no nosso dia de hoje também é assim também, né? Quantos, né, seres humanos de cabeça dura que não aceita a mensagem de Deus, que não aceita Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. E meus irmãos e minhas irmãs, os apóstolos, eles estavam, né, assim, meio confusos também, e eles fizeram essa pergunta, né, para Jesus. E Jesus então deu essa resposta aos apóstolos. E meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos, né, a cada dia, a cada momento, né, deixar Jesus entrar no nosso coração, mudar a nossa vida. Nós precisamos abrir o nosso coração para que o Senhor possa entrar na nossa vida e mudar a nossa vida. Mas aquele povo lá, a maioria deles não aceitou a Jesus, né? Não aceitou a mensagem do Evangelho. Mas aí a palavra vai dizendo para nós, no versículo 12, né? Veja bem, com efeito, a quem tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a quem não tem será tirado até o que tem. Meus irmãos e minhas irmãs, uma pequena explicação também que o Espírito Santo me colocou quando eu estava preparando para essa meditação de hoje. Aqueles que abrem os corações para entender os mistérios do reino de Deus, que abre para buscar, né, entender a palavra de Deus, a Bíblia, conhecer mais Jesus, né? Quem procura estudar, quem procura ler bons livros, né? O que quer dizer? Será dado muito mais. Então quer dizer, quando mais nós procurarmos as coisas de Deus, Deus também ele vai dar muito mais para nós, muito conhecimento. Mas aqueles que não abrem os seus corações se perde em todos, se perde, né, no meio do caminho. Por quê? Muitas pessoas não abrem o seu coração para as verdades de Deus. E hoje nós que somos evangelizadores, né? Hoje, infelizmente, muitos estão tentando, né, como diz, colocar uma mordaça, né, no cristianismo, nas coisas de Deus, porque hoje, meu irmão, minha irmã, a gente procura sempre buscar entender a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, e hoje, até para nós que estamos evangelizando hoje, é um desafio muito grande, porque hoje nós temos que tomar cuidado com certas palavras que nós, né, falamos ao vivo, porque corre o risco de nós sermos processados, e muitos estão, né, realmente colocando essa mordácia no cristianismo, mas nós não podemos, né, ter medo de anunciar a palavra de Deus. Então nós temos que sempre estar buscando mais conhecer a palavra de Deus, porque quando mais nós estudar a palavra de Deus, mais será dado para nós. Mas aqueles que não dão crédito na palavra de Deus, né, fica no meio do caminho, né? E nós não podemos ter medo de abraçar a verdade de Deus, meu irmão, minha irmã. Nós que somos cristãos, nós que somos evangelizadores, nós não podemos ter medo de falar a verdade, né? Mas que nós precisamos estar sempre também pedindo o Espírito Santo de Deus para nos capacitar, sobretudo nesse mundo de hoje, né? Que é um desafio muito grande para todos nós que somos cristãos, né? Infelizmente, né, o cerco está se fechando a cada dia contra nós que somos cristãos, mas nós precisamos perseverar e buscar sempre, né, entender a palavra de Deus. E a palavra também diz para nós aqui, no versículo 11, vou voltar aqui no versículo 11. Ele respondeu, porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Né? Então, os apóstolos, né, Jesus deu essa graça deles conhecer os mistérios de Deus. Né? Mas nem todos também, né, nem todos também ali, como nós sabemos, né, Judas, ele procurou sim entender os mistérios de Deus, mas ele
né, foi um traidor, né, que traiu Jesus. Então, infelizmente, hoje também é assim também, né? Muitos são como Judas, né? Trai Jesus. E nós não podemos ser cristãos traidores, não, meu irmão e minha irmã. Então nós temos que sempre, né, buscar esse Deus maravilhoso, porque a cada um de nós também foi dado sim conhecer esse mistério. Cabe a cada um de nós abrir o nosso coração e deixar que Jesus seja o centro de nossas vidas, né? Então nós temos que sempre também procurar, né, entender os mistérios de Deus, né? O que quer dizer? Os mistérios de Deus, viver a palavra de Deus, viver a vontade de Deus no nosso dia a dia, né? Que Deus nos dê essa graça, né, a cada dia, a cada segundo, de nós abrir o nosso coração para que nós possamos, né, acolher e viver os mistérios de Deus no nosso dia a dia. E aí a palavra vai dizendo também, Jesus vai falando também, Jesus estava falando para eles lá, né, nesse sentido dessas parábolas, e aí Jesus disse no versículo 14, deste modo, cumpre-se neles a profecia de Isaías. Então a profecia de Isaías estava se cumprindo ali naquele tempo, no início, quando Jesus estava evangelizando, né, falando do teu reino, né? Então essa profecia se cumpriu ali com aqueles que não entenderam a palavra de Deus, que não acolheu a palavra de Deus. Veja bem, com os ouvidos ouvireis e não entendereis, olhando olhareis e não vereis, pois o coração desse povo se endureceu, eles ouviram com ouvidos indispostos e fecharam seus olhos. E hoje também, essa profecia de Isaías, ela se cumpre também, porque quantos cristãos indispostos, né? Quantos que se dizem cristãos e não procuram viver a verdade de Deus, né? Nós vemos hoje, percebemos hoje, né? Nessa humanidade que estamos vivendo hoje, né? Quantos corações indispostos, né? Quantas pessoas não estão nem aí com as coisas de Deus, não quer buscar as coisas de Deus. Eu fico pensando, aí, como é que quer ir para o céu, né? Se não procura viver as coisas de Deus, se não gosta das coisas de Deus, então não precisa de ir para o céu, porque lá no céu será júbilo, lá no céu será louvor eternamente. E meu irmão e minha irmã, infelizmente, tem muitos cristãos indispostos, né? Que não procuram viver, né, a verdade de Deus, que não procuram entender a palavra de Deus. E nós estamos vendo com nossos próprios olhos. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, né? Porque, meus irmãos e minhas irmãs, quantas pessoas indispostas não querem dar crédito à verdade do Evangelho, fecham os seus corações, fecham os seus olhos para Deus, mas abrem os seus olhos para o mundo. Como a gente vê isso no dia a dia, né? Quantos corações endurecidos vivem como se Deus não existisse. Isso deixa o coração de Jesus triste, deixa o coração de Jesus angustiado. Meu irmão e minha irmã, Deus está falando, Deus está dando sinais, mas mesmo assim, muitos continuam não acreditando no reino de Deus. Então que possamos abrir os nossos corações para Deus e deixar verdadeiramente que Ele seja o centro das nossas vidas. Não vamos brincar com a nossa salvação, não. E aí, meu irmão e minha irmã, terminando essa meditação, aí nos versículos 16, versículo 17, né? Veja bem, então os apóstolos viram Jesus e eles deram crédito, né, à palavra de Deus, menos Judas, que foi o traidor. E os apóstolos viram Jesus, e Jesus falou, né, quantos profetas e justos desejaram ver o que estáis vendo e não viram. Desejaram escutar o que estáis escutando e não escutaram. Meu irmão e minha irmã, hoje Jesus ele fala muito forte para nós através do Espírito Santo. Ou melhor, ele fala todo dia, né? Através do Espírito Santo em nossas vidas. Que nós possamos, né, procurar escutar a palavra de Deus e colocar em prática. Que nós possamos procurar fazer a vontade de Deus. E se nós lutarmos, se nós continuarmos firmes, mesmo sendo pecador, se nós abraçar Deus, se nós voltar para Deus, um dia sim nós vamos estar com Ele no céu para toda a eternidade. Mas que nós possamos,
né, ter gosto, ter desejo para as coisas de Deus. E não deixar que as coisas do mundo venham falar mais alto, né? Mas que o Senhor seja o centro da nossa vida. Que nós possamos, então, procurar entender os mistérios de Deus, né? Viver a palavra de Deus, porque o Espírito Santo ele sempre nos orienta. E que nós possamos, né, entender os mistérios de Deus, colocar em prática a palavra de Deus, viver a tua verdade no nosso dia, procurar também sermos justos, né? E procurar sempre a verdade que é Jesus. E que Deus abençoe todos nós. E terminando essa meditação, quero agradecer ao Marquinhos, que me assolou aqui na mesa de som. E agradeço a todos vocês também, né, que acompanhou o programa Água Viva dessa noite. E assim, se Deus permitir, na próxima quinta-feira estarei aqui novamente. Eu peço a todos vocês que rezem por mim, para que eu possa continuar nessa missão. Que Deus proteja todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.